Graça e paz, irmãos. Leio Marcos, capítulo de número 1 e verso de número 21. Pode tirar. Marcos, capítulo de número 1 e verso de número 21. Assim diz o texto sagrado. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade. E não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele, e todos se admiraram, ao ponto de perguntarem entre si: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles obedecem. Queridos, quando nós olhamos para a nossa vida, poderíamos dizer que a nossa vida ela é uma vida de fé. Poderíamos dizer que a nossa vida ela é uma peregrinação, e esta peregrinação ela é uma peregrinação de fé. Uma vida em fé, uma vida de peregrinação em fé, baseado na história e em uma personalidade. Um homem que atende pelo nome de Jesus Cristo. Então a nossa fé está baseada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo que é homem, 100% homem, ao mesmo tempo que é Deus, 100% Deus. E é desta forma que Marcos, no capítulo de número 1, ele vem apresentando e revelando Cristo. O Deus homem, homem Deus, 100% homem, 100% Deus. Este mesmo Marcos, ele também apresenta Jesus como sendo o servo sofredor. Cada evangelho, ele apresenta Jesus de uma forma, e Marcos, além de revelar o Cristo como Deus, ele também apresenta o Cristo como servo sofredor. Apresenta ainda este Cristo como aquele que está inaugurando o reino de Deus na terra. Tanto que é justamente isso que Marcos, ele escreve no verso de número 15 do capítulo 1 do seu livro. Jesus diz que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, por isso devemos nos arrepender. Entretanto, ao olhar para os versos de número 21 até o verso de número 27, nós vamos ver que este Marcos também apresenta a vocação de Jesus. A grande pergunta é: o que é vocação? O que entendemos por vocação? E quando falamos sobre vocação, estamos falando de um sinônimo chamado chamamento. Então o vocacionado é aquele que foi chamado. O chamado é o vocacionado. E a vocação e o chamamento, por obrigatoriedade, anda ao lado de uma missão. Em outras palavras, o vocacionado, aquele que foi chamado, ele sabe por que ele está naquele lugar e o que ele tem que fazer. Ele não fica perdido. Ele não fica tateando como se andasse no escuro. O vocacionado sabe para que está naquele lugar e sabe também o que ele tem que fazer. E Marcos revela justamente a vocação de Jesus. A grande pergunta é: para que Jesus veio? Qual é o chamamento de Jesus? Ou qual é a vocação de Jesus? E acredito que as respostas para esta pergunta encontram-se justamente nas palavras do Cristo, quando Cristo, depois que ele sai do deserto, do período da tentação, ele entra na sinagoga, ali o cerimonialista entrega para ele o livro de Isaías, e ele vai ler o livro de Isaías. E Lucas capítulo de número 4, verso de número 18, nós vamos encontrar nas palavras do próprio Cristo a vocação, o chamamento, ou para que Jesus veio. E Jesus então lê o livro de Isaías que Lucas escreve no capítulo 4, verso de número 18. O Espírito do Senhor
está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e a restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Repetindo a pergunta: para que Jesus veio? Qual é a vocação de Jesus? Qual é o chamamento de Jesus? Primeiro, Jesus veio, o chamamento, a vocação de Jesus é evangelizar os pobres. É o que está escrito aqui que ele leu em Isaías. Para que Jesus veio? Segundo, Jesus veio para curar os quebrantados de coração. Esta é a vocação e o chamamento de Jesus. E como é que eu identifico os quebrantados de coração? Os quebrantados de coração são aquelas pessoas sofridas. Aquela gente que carrega um peso dentro da alma. Que coloca uma máscara no exterior, que mostra algo para as pessoas, mas quando de fato dentro delas elas estão destruídas, elas estão em frangalhos, elas estão em ruínas. Estes são aqueles que estão quebrantados em seu coração, pois a palavra coração aqui denota alma. Então no seu interior eles estão arrasados, eles estão fazendo um esforço fora do comum, para poder continuar a peregrinação da vida, a peregrinação da fé. Então, para que Jesus veio? Para curar os quebrantados de coração. Qual é a vocação de Jesus, o chamamento de Jesus? Para que Jesus veio? Para pregar a liberdade aos cativos. Que tipo de cativo? Aquele cativo que está preso no pecado e não consegue deixar o pecado, aquele que está preso na religiosidade. Para que Jesus veio? Para restaurar a vista aos cegos. E quando falamos de restaurar a vista aos cegos, nós não estamos falando apenas das vistas físicas, deste olho, desse globo ocular, do sistema da visão, porque isso de fato a Bíblia mostra que Jesus fez. Mas existe também aquele cego que enxerga muito bem. Entretanto, ele não vê Deus. Ele não percebe Deus. Existe o cego que não consegue ver com os olhos carnais. Há algum problema. Mas existe o cego que vê muito bem, porém não enxerga Deus, não percebe Deus, ignora Deus, esquece Deus, abandona Deus. Esse também é cego. E existe uma outra classificação de cego, que até tem fé em Deus, até fala de Deus, e até já fez uma oração a Deus, entretanto ele tem uma visão deturpada de Deus. Então, para que Jesus veio? Para restaurar a vista a todo esse tipo de cego. Para que Jesus veio? Qual é a vocação de Jesus? Pôr em liberdade os oprimidos. Para que Jesus veio? Qual é a vocação de Jesus? Para pregoar o ano aceitável do Senhor. E você pergunta: que ano é esse? E dentro da cultura de Israel, porque a princípio o que Jesus fala, ele fala dentro de um contexto cultural específico, e o contexto cultural específico é o povo de Israel que estava naquele período. Então Jesus traz à memória o ano do jubileu. O ano do jubileu era o ano aceitável do Senhor. E que ano é esse? Segundo Moisés, é o ano do perdão, é o ano da graça, é o ano da misericórdia, é o ano da restituição, é o ano da restauração, é o ano de perdão de dívidas, é o ano onde todos na classe social são nivelados e todos ficam no mesmo degrau, não há diferença. É esse tipo de ano que Jesus ele veio a pregoar. Todos os dias na dispensação do Cristo é ano do jubileu, porque todos os dias nós somos iguais, sempre comparando o outro superior a mim, e não o contrário.
Eu não sou superior, o outro é superior a mim. Todos os anos, e todos os dias, e todos os momentos, é momento de misericórdia, de exercer a graça, de exercer o perdão. Este é o ano aceitável do Senhor Jesus. Ele não veio para essa terra para fazer um tour em Israel, porque afinal de contas, Israel é um país de cunho turístico. Ele tem vários pontos que são pontos históricos que revolucionaram o mundo. Então Jesus, que está enfadado dos problemas angelicais, Jesus resolveu tirar umas férias aqui na terra, 33 anos talvez. Jesus não veio para essa terra a lazer. Jesus não veio, não encarnou para fazer um tour, um turismo. Jesus veio porque Ele é um vocacionado, Ele veio com uma missão, Ele veio com um chamamento, algo que Ele cumpre com esmero, algo que Ele cumpre com maestria. Entretanto, Ele sabe que vai chegar um momento que Ele tem que ser assunto ao céu. Então Ele prepara um grupo de discípulos, e a vocação dEle, o chamamento dEle, Ele passa e transfere esse chamamento e essa vocação aos seus discípulos. E repito, Ele passa o chamamento aos seus discípulos. Veja bem, Ele não transfere a sua vocação para quem o segue. Ele não transfere o seu chamamento para quem é simpatizante dele, gosta dele, tadinho do Cristo, morreu na cruz. Ele não transfere a sua vocação, o seu chamamento, para quem até tem uma certa fé e uma vez na vida resolveu fazer uma oração. Ele transfere a sua vocação, o seu chamamento para discípulo. O discípulo é aquele que permitiu o Cristo moldar ele ao ponto dele ser um pequeno Cristo, tão quanto o Cristo. Este é o discípulo. É diferente de quem segue. Por isso, cristão e identidade. Missões. Porque não vamos fazer missões, mas estamos em missões, porque a vocação do Cristo nos foi transferida. Onde eu for, sendo um discípulo de Cristo, eu sou um missionário. Isso já vem no teu currículo. Você entregou a tua vida a Cristo, não tem escolha. Você já se torna um missionário. Onde Deus te colocou, o que você vai fazer, seja no âmbito educacional, seja no âmbito social, não importa as áreas de atuação, ali onde Deus te colocou, você é um vocacionado, um chamado, um discípulo de Jesus naquela região para poder revelar o Cristo ressurreto. O ide não é algo específico dos apóstolos, e muito menos foi algo que Jesus falou no final dos evangelhos, como por exemplo em Mateus, no capítulo de número 28, verso de número 18, 19 e 20, Jesus ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Já em Marcos capítulo 16, verso de número 15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. É o desfecho, seriam as últimas palavras do Cristo antes de ser assunto. É o imperativo, é um mandamento. Mas antes de Jesus, no final dos livros, mandar ir, ele já tinha mandado ir. Isso é tão verdade, que Mateus capítulo de número 10, verso de número 1, Mateus diz que Jesus chama os 12 discípulos, e entrega poder para eles, dá poder para eles expulsarem demônios e curarem toda sorte de enfermidade, e que era para eles irem e pregar o evangelho do reino de Deus.
Quando vamos para o Evangelho de Lucas, também no capítulo de número 10, e também no verso de número 1, nós vamos ver que Jesus agora chama 70 discípulos, e do mesmo jeito dá poder para eles expulsarem demônios e curarem os enfermos, e manda eles ir. E isso é tão verdade, que no capítulo 10 de Lucas, no verso de número 17, esses 70 voltam, e voltam alegres. E quando eles voltam alegres, eles dizem: Senhor, quando nós estávamos indo, nós começamos a expulsar os demônios, e no teu nome, até os demônios se nos submetem, no teu nome. Jesus transferiu aos discípulos, e não apenas a seguidores. A grande pergunta: como é que nós poderíamos definir esta obra de Jesus? Que nome poderíamos dar? Ou que frase poderíamos criar para tentar definir o que ele leu lá de Isaías, que é ou que são as suas obras, o seu chamado, a sua vocação? Como poderíamos tentar entender isso melhor? A vocação do Cristo, o chamamento do Cristo, resumido isso, ou definindo isso. E acredito que a resposta para essa indagação está em 1 João, capítulo de número 3 e verso de número 8. Quando João, o apóstolo amado, ele diz assim, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, dá uma olhada, para isto Cristo foi vocacionado, para isto Cristo foi chamado, para isto Cristo ele veio com uma missão, para isto o Filho de Deus ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se voltássemos à pergunta, qual é a vocação do Cristo? O chamamento do Cristo? Para que Cristo veio? João responde: para desfazer as obras de Satanás. E se o Cristo transferiu isso a discípulos, eu posso te afirmar que a missão da igreja não é pregar. E eu vou repetir: a missão da igreja não é pregar. A missão da igreja não é cantar. A missão da igreja também não é orar. A missão da igreja também não é jejuar. E diria que existe um monte de coisa que a gente inventa aí, que também não é nada disso aí, é nossa missão. Se somos discípulos do Cristo, e a vocação dele passou para nós, logo a minha missão é igual à do Cristo. E qual é a minha missão? Também desfazer as obras do diabo. Agora, para desfazer as obras do diabo, se for necessário pregar, eu vou pregar. Se for necessário cantar, eu vou cantar. Se for necessário jejuar, orar e etc., e tudo aquilo que a gente faz, então eu vou fazer. Preste atenção numa coisa, meu irmão. Os nossos dons, os nossos talentos, eles não são nossa missão. Nossa missão como igreja, nesta terra, discípulos de Jesus, vocacionado e chamado, é para desfazer as obras do diabo. Agora, cantar, pregar, orar, são ferramentas que devo usar para desfazer a obra do diabo. Talentos e dons não são maiores que a missão. Quando eu olho para o Brasil, o evangelho no Brasil, eu vejo uma igreja que está superlatizando os dons, ao ponto de deificar homens. E o que é deificar? É endeusar, ou seja, tornar aquele divino. Canta tão bem que parece anjo cantando, Deus cantando.
Prega tão bem que parece que é o Deus, o próprio Deus falando. Vamos lá que tem um homem de Deus. Lá tem alguém que tem o dom da revelação. Estamos superlatizando o dom e deificando o homem. Sendo que isso nos deixa correndo atrás do próprio rabo. A igreja não avança. Porque como pregou o pastor Selma ainda hoje aqui de manhã, a gente fica estagnado. A igreja não cresce, nós não avançamos, porque estamos buscando os nossos próprios interesses. Por isso eu vou atrás da irmã da revelação. E por isso eu vou atrás da igreja da campanha. E por isso que eu vou correndo atrás disso. Sendo que os nossos dons, eles servem como instrumentos, ferramentas para desfazer as obras de Satanás. A pergunta: que obras são essas? Que eu e você como discípulos temos que desfazer? Como poderíamos identificar as obras do diabo? E acredito que o repertório é grande, porque Jesus, ele sintetizou a missão de Satanás no verso de número 10, do capítulo 10 de João, dizendo que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então Jesus sintetiza. E existem várias maneiras de roubar, matar e destruir. Então o repertório do diabo, ele é muito grande. Então nós ficaríamos aqui tempos e tempos para poder falar, mas podemos ter uma ideia e traçar alguns exemplos para entendermos as obras de Satanás, ou alguns desses pontos, como por exemplo, a obra de Satanás chamada corrupção. Como é que nós desfazemos? Com honestidade. Não combina com um discípulo de Jesus a corrupção. Não combina com um discípulo de Jesus fazer parte de jeitinho. Não combina com um discípulo de Jesus fazer coisa errada. Se é caminho da justiça, tu entra. Se tem alguma coisa suspeita, alguma coisa errada, tu não entra. Tu não faz. Se você vai precisar de construir algo e vai precisar de recursos de terceiro, mas quando você então começa a analisar as tuas finanças, os teus recursos, e vê que você não vai conseguir arcar, é melhor você então recuar, se reestruturar, para não decepcionar. Seja honesto. Pague o que deve. Não combina com discípulo de Jesus calote. A palavra do crente é sim, sim, e não, não. Como eu desfaço as obras de Satanás? Por exemplo, a corrupção com a honestidade. Como eu desfaço a obra de Satanás chamada falsidade, engano e mentira? Com a verdade. E eu não preciso gritar para falar da verdade. Eu não preciso gladiar, entrar no coliseu para empurrar a verdade goela abaixo. A verdade por si só se impõe. E a verdade não precisa de defesa, porque a verdade é a verdade. Ela não precisa que ninguém defenda. Quando você fala a verdade, você vai reparar que a pessoa vai ter apenas duas reações. A primeira reação, quando você fala uma verdade, ela vai ficar tão nervosa com você que vai para cima de você e vai começar a te xingar e vai começar a falar um monte para você. Ou, quando você falar a verdade, anunciar a verdade, essa pessoa vai se calar e vai refletir. Não tem outra alternativa. A verdade por si só, ela se impõe. E a obra do diabo que fala sobre ódio, omissão, indiferença. Como é que nós desfazemos o ódio, a omissão e a indiferença? Com o amor. A obra do diabo que fala sobre a vingança, eu desfaço com perdão. A obra do diabo que fala da solidão, eu desfaço com relacionamento, com comunhão, com abraço, com aconchego, com carinho, com ouvido, com parceria. A obra do diabo, chamada mal entendido, não entendi muito bem.
esta obra que impera dentro da igreja. Que um faz uma coisa e aí interpretou de um jeito que não deveria interpretar, porque às vezes o cara que fez ou falou, às vezes está até bem intencionado. Ele sai da igreja. Como é que a gente desfaz a obra de Satanás do mal entendido? Ligando para a pessoa, fiz um café, você pode vir aqui? Chama para o café. Monta aquela mesa, coloca todo tipo de pão, francês, italiano, não importa, coloca todo tipo de pão, todo tipo de suco, todo tipo de frios, coloca tudo ali. Irmão, eu te convidei aqui à minha casa, para que pudéssemos conversar um pouco. Eu te amo em Cristo Jesus e eu preciso desfazer a obra chamada divisão, obra do diabo. Está criando em mim uma amargura e uma raiz de contenda. Chegou aos meus ouvidos que o irmão falou isso de mim. É verdade? Se for, como é que foi que o irmão falou? Deixa eu entender. Que eu preciso quebrar essa divisão, eu não posso deixar divisão em nosso meio, nós somos irmãos. Mas preferimos pegar um outro caminho. Irmão fulano, você viu o que o Beltrano fez? Imagine só, ele fez isso comigo. Aí depois você manda o WhatsApp para o outro. Você viu o que aconteceu, Beltrano? Ele fez aquilo comigo. Aí a gente espalha para todo mundo e a contenda está feita e os espíritos que o pastor Ramon falou aqui estão batendo palma. Como se desfaz a obra de Satanás, o chamado mal entendido, conversa de homem para homem, de mulher para mulher. Olho no olho, sentado à mesa da comunhão. O diabo não resiste isso, irmão. Não é só oração que manda o diabo embora, o nome de Jesus, não. Ele também não resiste comunhão. Chama para conversar, não deixa a divisão entrar no meio, não. Não permite isso acontecer, não. E a obra do diabo chamado religiosidade. Como é que a gente quebra? Como é que a gente desfaz? Apresentando o Cristo e não a igreja. Irmão, olha para mim aqui como pastor dessa igreja. Eu não quero nenhum de vocês aqui falando, vamos na minha igreja. Vocês ouviram o que eu falei? Eu não quero nenhum de vocês falando, vamos na minha igreja. Porque igreja não salva. Igreja não liberta. Igreja não morreu. Não foi o sangue da igreja que morreu na cruz do Calvário, foi aspergido. Quando Deus preparar para você uma oportunidade de você falar de Jesus, não fale da igreja. Fale de Jesus. Mostre o Deus do amor, o Deus. Fale do encantamento que é servir Jesus. Deixe a pessoa encantada. E quando você terminar, ela vai dizer assim para você: onde é a tua igreja? É o contrário. Mas a gente quer terceirizar. Bem, como o pastor Rodrigo tem que pregar todos os domingos mesmo, então vai na minha igreja para você ouvir ele falar. Quando você tiver a oportunidade, apresente o Cristo. Porque Ele morreu. Porque o sangue dele que foi aspergido. Porque a graça é dele, a misericórdia é dele, o perdão é dele. A gente não está aqui para levantar placa de igreja. Só existe um nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. É esse nome que tem todo o poder, é acerca deste nome que todo joelho um dia vai se dobrar. É acerca desse nome que toda língua vai confessar. Jesus é o Senhor dos Yanomami, Jesus é o Senhor deste Brasil, Jesus é o Senhor de São Paulo, Jesus é o Senhor de São Miguel Paulista, Jesus é o Senhor da minha família, Jesus é o Senhor da tua família. Apresente o Cristo. Apresente o Cristo e esse ressurreto. E a pessoa vai perguntar para você, onde é a tua igreja? E a obra do diabo chamada demônio, a gente desfaz com o nome de Jesus. Esse foi o caso
de Jesus em Marcos, capítulo de número 1, verso de número 21 em diante. Esse foi justamente o fato e a realidade de Jesus naquela narrativa. Ali nós vemos um processo de demonização. E o que é a demonização, senão o demônio entrar no corpo de uma pessoa? E o que é o demônio? O demônio é um ego absoluto. Preste atenção nisso, o demônio é um ego absoluto, e todo ego absoluto, ele se sobressai sobre outro ego. Todo ego absoluto se sobressai sobre outro ego. Todo ego absoluto usurpa a liberdade do outro ego. Todo ego absoluto oprime o outro ego. E o ego que é oprimido, que perdeu a liberdade, funciona como marionete. É controlado. E começa a agir e a falar como se fosse outra pessoa, e de fato é outra pessoa falando no lugar dele. Então, como poderíamos agora tentar traduzir, desfazer as obras de Satanás, as obras do diabo? O que é desfazer as obras do diabo? É libertar o humano das opressões que o impedem de expressar a sua potencialidade e a sua liberdade. Eu vou repetir. O que é desfazer as obras do diabo? É libertar o humano das opressões que o impedem de expressar suas potencialidades e sua liberdade. Aqui eu faço um adendo. Uma entidade que usurpa a liberdade do outro não precisa ser necessariamente um demônio, mas outro ser humano pode ser uma entidade opressora. Nas palavras de Jesus, desfazer as obras de Satanás, em Marcos 1,17, poderíamos dizer que seria pescar homens. E pescar homens, eu queria que você gravasse isso também. Pescar homens é mergulhar no interior de um ser humano e resgatar a imagem de Deus que está dentro desse ser humano que foi abafada por uma entidade usurpadora. Isso é pescar homens. É você mergulhar dentro de um ser humano e tirá-lo do oceano das trevas para a maravilhosa luz do Cristo. Isto é pescar homens. Cristão e identidade. Missões. Porque todos nós somos pescadores de homens. Todos nós somos pescadores de homens. Então, o primeiro motivo pela qual eu oro para que você e eu não superlativamos, não venhamos superlativar os dons e muito menos deificar homens. Mas eu oro para que você use os seus dons e os talentos para pescar homens e revelar o Cristo ressurreto. Eu oro para que você e eu, quando tivermos a oportunidade de desfazer as obras de Satanás, que não meçamos esforços. Eu oro para que você e eu percebamos que a nossa missão é desfazer as obras de Satanás. Eu, na verdade, irmãos, na nossa igreja de hoje, eu só oro. Eu só oro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha misericórdia de São Miguel Paulista.
Mas eu oro para que você desperte como um pescador de homens. E tudo que você fizer, faça para revelar o Cristo. Mostre o Cristo. Ele é o único que pode estabelecer relacionamentos e pontes quebradas. É o único que pode penetrar onde eu não posso penetrar, adentrar onde não podemos adentrar. É o único que pode entrar nas densas trevas e arrancar as raízes que estão impregnadas da demonização. É o único, Jesus Cristo. Este é o nome que tem todo o poder. Que Deus os abençoe.